Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino remoto. Eu sou a professora Valéria Bezerra e ministro da disciplina de Física. Bom, terceira série, os conteúdos de Física que vamos ver a partir de agora em diante, podemos dizer, entre aspas, claro, que estão relacionados à parte da Física mais atual, porque são conceitos desenvolvidos por volta do século XVIII, século XIX, 1700, 1800, a época da Revolução Industrial, né? E que tiveram aí, nessa época, um boom nos seus estudos, uma evolução nos seus estudos que ocasionaram aí a descoberta de interações elétricas. Esse é o nosso foco principal na física para a terceira série, estudar interações elétricas, eletricidade. E a eletricidade ela está dividida em duas partes, a eletrostática e a eletrodinâmica. Hoje, vamos começar a estudar a parte de eletrostática. Então, as interações elétricas, que hoje em dia nós somos totalmente dependentes, não é mesmo? São estudadas a partir desses dois subtemas, eletrostática e eletrodinâmica, e suas aplicações, claro. Cada parte tem uma aplicação que é fundamental hoje em dia para nós, na sociedade. O que a eletrostática estuda? Ela vai analisar as propriedades e ação mútua entre cargas elétricas em repouso e em relação ao sistema inercial. Ação mútua é que acontece aí simultaneamente, né? Uma influencia na outra. E o que seria um sistema inercial, para quem não lembra? Um sistema inercial, ele nada mais é do que um referencial. Lembrem-se que na física tudo precisa de um referencial. Para você definir um movimento, é necessário um referencial. E para as cargas elétricas, para o estudo da eletrostática, não é diferente. Para eu definir se uma carga elétrica está em repouso ou em movimento, eu preciso de um referencial. O nosso referencial vai ser o que chamamos de sistema inercial. Sistema porque vamos utilizar coordenadas, sistema de coordenadas x, y em duas dimensões ou três dimensões. Inercial porque vai estar de acordo, né, esse sistema aí de coordenadas, está de acordo com as leis da dinâmica do movimento. Inercial para ter aquelas duas situações, equilíbrio dinâmico e equilíbrio estático. Para quem não lembra desses assuntos da primeira série, eu sugiro aí que dê um Google para relembrar esses conceitos, ok? Então, dado o referencial, primeiramente eu vou ver somente interações de cargas elétricas, como já defini o que é uma carga elétrica, que estão em repouso. Sim, uma carga elétrica em repouso pode ocasionar fenômenos que nós vamos ver aí, né, ao longo do nosso estudo, ok? Para começar a entender essas interações, eu preciso conhecer as características elétricas da matéria. E tudo isso vai começar lá por volta do século VI a.C., lá com Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele descobriu, a partir desta pedra, que é chamada de âmbar, okay? Que ao atritar essa pedra com tecido ou pele de animal, ela produzia a propriedade de atrair pequenos pedaços de palha ou penas de aves, como aqui coloquei uma ilustração para vocês. Okay? Então, ao atritar, ou seja, ao esfregar essa pedra com tecido, ela tinha essa propriedade de atrair determinados objetos. E, inicialmente, essa descoberta, à época, ela não foi dada uma determinada importância. Pelo contrário, se descobriu e muitas vezes, ela foi utilizada mais como apresentação de entretenimento, show de magia, ilusionismo, para, né, no caso aí,
apresentar ao público. E por mais de 20 séculos, nada foi acrescido a essa descoberta, não deram valor a essa descoberta. Foi somente lá no século XVI, com o surgimento de novas ideias, com o Renascimento, na época do Renascimento, a criação do método científico, criado por Galileu, que esse fenômeno de atração de alguns objetos foi estudado com mais afinco pelos estudiosos da época. Porém, ainda com pouco embasamento. O que se fortificou foram mais os experimentos, e esses experimentos continuaram a ser entretenimento para o público, para a sociedade à época, que muitas vezes utilizavam aí para impressionar até pessoas da plateia para apresentar essas interações que hoje conhecemos como elétricas. Então, aqui nós temos até um esquema que era um experimento realizado pelo físico Stephen Gray, que utilizava fios isolantes, amarrados aqui na pessoa, que era escolhida, e esses fios eles estavam eletrizados. Uma vez eletrizados, eles também eletrizavam a pessoa, que, por sua vez, conseguia atrair esses pequenos objetos que vocês podem ver aqui na ilustração. Ok? Para quem tiver interesse nessas historinhas, da história da física, nossa história, né? Porque a física ela evoluiu também com a evolução da nossa sociedade. Eu vou colocar nas postagens lá dessa aula esse documentário que ele está lá no YouTube disponível, um documentário bem legal, que conta a evolução da eletricidade ao longo da nossa história. Para quem tem interesse, assistam aí, vale a pena, ok? Mas vamos voltar ao que interessa, características elétricas da matéria. As características elétricas da matéria, elas só foram ali estudadas com mais afinco a partir do modelo atômico da matéria, da criação do modelo atômico da matéria. Só para relembrar mesmo, aqui nós tivemos vários modelos atômicos que mudaram a partir das descobertas, né, ao longo aí dos estudos feitos pelos cientistas da época, né? Primeiro nós tivemos o modelo atômico de Dalton, que era apenas a representação da menor partícula, chamada de átomo, né, que era um modelo aí de esfera totalmente massiva, que era conhecido como modelo da bola de gude. Depois veio o modelo atômico de Thomson. Esse, sim, modelo atômico de Thomson já incluiu, com a evolução, como eu disse para vocês, os estudos dessas interações elétricas, e o experimento que ele realizou, para quem não lembra do experimento que ele realizou com lâminas de ouro, dá um Google aí que vocês vão ver que existem vários vídeos e imagens falando desse experimento detalhadamente. E ele descobriu que o átomo, ele sim tinha uma parte positiva e era composto aí de partículas menores, que foram denominadas de elétrons, que seriam cargas negativas. E esse elétron estava grudado aqui no átomo, que continuava sendo macio. E depois veio o modelo atômico de Rutherford, que é o modelo que nós utilizamos, né? O modelo de Thomson, só uma consideração para quem não lembra, era conhecido como modelo do bolo de passas. Ou também aqui para a gente, panetone, né? Era o bolo, tinha aí, tem as frutas dentro, que no caso essas frutinhas menores seriam os elétrons. Agora, o modelo atômico de Rutherford, ele já considerou que o átomo ele não era totalmente macio. Ele existiam partes vazias e a parte massiva era o núcleo dele. E os elétrons estavam aí percorrendo, fazendo uma trajetória em torno desse núcleo. Os elétrons eram livres e o núcleo ali, que existiam os prótons, somente inicialmente, estavam ali dentro do núcleo. E aqui, representado, o modelo atômico de Rutherford é conhecido como modelo planetário, justamente por isso. Okay? Porque temos aí os elétrons em torno aí de um núcleo esférico que é parecido aí com a idealização
do nosso sistema solar, ok? Porém, no meio desses estudos, foi descoberto que no núcleo existia uma outra partícula, que era o nêutron. E esse modelo foi adaptado agora, incluindo o nêutron juntamente com o próton. Porém, não existiam muitos questionamentos quanto a esse modelo. Um deles era que, se eu tenho uma carga como o próton, que é positiva, percebam aqui que eu já estou denominando, depois a gente vai ver mais detalhes, que o próton é positivo e o elétron é negativo, eles têm sinais opostos. Sinais opostos têm que se atrair, de acordo com o eletrostático. A gente também já vai ver. Então, por que eles não se chocam? Por que o próton não sai do núcleo e se choca com o elétron? Então, essa era uma das perguntas que o modelo atômico de Rutherford não conseguia responder, e foi desenvolvido um novo modelo atômico com a contribuição agora de Niels Bohr, e nós temos aí o modelo mais usual para a matéria, que é de Rutherford-Bohr. Rutherford-Bohr agora fala que o núcleo ele é composto de prótons e nêutrons, e os elétrons estão em torno do núcleo a partir de um movimento circular, que esse movimento circular estaria mais próximo ou mais distante desse núcleo, dependendo do seu nível de energia. Então, cada camadinha aqui, que lá na química vocês conhecem, como K, L, M, N, aqui é níveis de energia, para o elétron ocupar determinado nível de energia, ele vai ter que estar mais próximo ou mais distante do núcleo. Então, se ele está aqui nessa camada, ele tem um nível de energia, aqui é outro nível, mais outro nível, e por aí vai. Então, a partir da determinação desse nível de energia, é que foi explicado o motivo que não havia aí a colisão de prótons e elétrons. E também, mais para frente, viu-se aí que prótons e nêutrons estão interagindo a partir de uma força chamada de força nuclear. Mas isso daí é assunto para os próximos capítulos, certo? O que importa é que, a partir desse modelo, nós podemos definir essas características elétricas com essas descobertas, ok? Existem outros modelos atômicos, professora? Existem. Existem vários outros modelos atômicos com as determinadas contribuições aí, de acordo com o que se foi descobrindo. Hoje em dia, a gente tem um modelo quântico do átomo, mas, usualmente, o modelo planetário de Rutherford-Bohr é o mais utilizado, ok? O que é uma carga elétrica, pessoal? A carga elétrica ela é definida como uma propriedade intrínseca da matéria, ou seja, todo corpo no universo ele tem uma carga elétrica. E o que seria a carga elétrica? De modo bem esdrúxulo, seria que toda partícula existente na matéria, todo corpo existente na matéria, ele tem a capacidade de se eletrizar. Alguns para mais, outros para menos. E isso são todos, sem exceção. Então, por isso que ela é dita uma propriedade intrínseca, não tem como tirar. Eu tenho minha força. E ela foi definida como carga elétrica. Agora, eu tenho como mexer na quantidade de carga elétrica de um determinado corpo. Para isso, eu preciso entender quais tipos de cargas elétricas nós temos. Nós vamos ter o próton, como sendo a carga elétrica positiva, por isso o símbolo mais para representar o próton. E temos a carga elétrica negativa, que no caso seria o meu elétron, representado aí pelo símbolo menos. Uma esferinha com o símbolo menos. E temos o nêutron aqui. O nêutron, ele não tem carga elétrica, tá? A resultante aqui da carga elétrica vai ser nula, ok? Um adendo. Ponto importante aqui, como vocês estão vendo aqui nas figuras que eu coloquei, vocês podem perceber que o próton e o nêutron estão sendo representados por outras partículas menores, mas o elétron ele é só uma esfera e o sinal aí menos. Por quê?
Porque o elétron, ele é uma partícula fundamental. O que é partícula fundamental? Ela é indivisível, não consigo mais ver o que tem lá dentro. Ela é única, indivisível e é o limite, podemos dizer assim. Agora, o próton e o nêutron não. Se eu olhar mais para dentro do próton, eu vou encontrar outras partículas. E essas outras partículas são o que nós chamamos de quarks. Quem já ouviu falar aí, né? De vez em quando sai uma matéria ou outra na TV. Quarks são partículas fundamentais da matéria. E o próton e o nêutron, eles são feitos de quarks. Esses quarks é que definem o sinal dessa carga elétrica. Por que o próton ele é carga positiva? Porque o próton ele é feito de 3 quarks, só que são quarks 2 do tipo up e 1 do tipo down. E o nêutron ele é uma carga elétrica que é feito de 3 quarks, só que 2 do tipo down e 1 do tipo up. O que é isso, professor? Eu não entendi nada. Quarks, partículas fundamentais. Existem 7 quarks conhecidos na natureza. Esses 7 quarks, eles têm nome. São o up, o P, o down, D-O-W-N, e tem os outros que eu não estou lembrada do nome. Eu conheço mais os 2 populares, né? Mas depois eu posso até passar aí a lista dos nomes bonitinho para vocês conhecerem aí esses 7 nomes dessa partícula chamada quark, ok? Esses quarks, esses nomes aí, up, down, eles são chamados de cores. Cores ou sabores, não lembro a tradução. Mas por isso que tem esse nome. Up, down, estou tentando lembrar do terceiro, que é mais utilizado. Mas o que nos interessa principalmente são esses 2 tipos. Por que esses 2 tipos? Porque, por incrível que pareça, o up e o down são os mais abundantes, justamente porque nós temos aqui prótons e nêutrons em todas as partículas da nossa matéria. Então, eles são os mais abundantes, logo serão os mais conhecidos, ok? E cada quark ele tem um valor elementar. E esse valor elementar somando vai resultar cargas positivas. Esses valores elementares somando vão resultar em cargas nulas, tá? Então, próton e nêutron são feitos de quarks. Esses quarks vão resultar ou num valor nulo, que aí vai ser o nêutron, ou num valor positivo, que vai ser o meu próton. E o elétron, professor, ele é feito de quarks? Não. O elétron, ele é elétron. Ele é só ele mesmo. Carga elétrica negativa, representada pelo símbolo menos, ok? Como eu disse para vocês, eu posso ter cargas positivas, cargas negativas. Como é que eu vou saber a quantidade de cargas? Bom, como a natureza sempre busca o equilíbrio, qualquer substância, inicialmente, ele é eletricamente neutro, ou seja, ele vai ter carga elétrica nula. Para ter carga elétrica nula, um átomo, para ter carga elétrica nula, ele tem que ter a mesma quantidade de prótons e elétrons dentro dele, ok? Mas se ele tiver a mais, se ele tiver um próton a mais ou um elétron a mais, como é que eu vou quantificar isso? Como é que eu vou saber isso? Existe, claro, como quantificar isso. Mas primeiro, antes da gente quantificar, eu preciso entender que a menor quantidade de carga elétrica que
pode existir, isso foi comprovado experimentalmente, ele tem um valor, já que eu vou quantificar, eu preciso, claro, ter um valor, né, gente? Mínimo. Esse valor mínimo é chamado de carga elementar, o símbolo E, tá? Carga elementar, E. E esse valor foi experimentalmente encontrado, né? Encontrado por Millikan, inclusive o nome do experimento foi encontrado o valor da carga elementar, é chamado de experimento de Millikan. Ele encontrou o valor 1,602 vezes 10 a menos 19 para a carga elétrica, ou seja, a menor quantidade elétrica que um corpo, uma partícula irá possuir, vai ter esse valor, ok? Então, professora, então, o próton, ele tem essa carga elementar? Sim. Se o próton, ele tiver, se você tiver um próton apenas, ele vai ter o valor de 1,602 vezes 10 a menos 19. Agora, o quark, que é menor ainda que o próton, vai ter o valor de 1,19? Não. O valor do quark, ele é fracionado para essa carga elementar, ok? Mas sempre gira em torno desse valor fundamental. A menor quantidade de carga elétrica que a matéria pode ter é esse valorzinho aqui, ok? E para... Passou aqui. Ah, sim, esqueci de falar da unidade, né? A pessoa está passando aqui, confundiu aqui os slides, peço perdão. Não falei desse terminho aqui, tá? A unidade, né, da carga elementar, como vocês sabem, qualquer grandeza física que a gente utiliza para quantificar precisa de uma unidade. Então, a carga elétrica, ela é medida a partir da unidade chamada Coulomb, unidade de carga elétrica, ou seja, é o C maiúsculo, chamada de Coulomb, em homenagem ao físico que trabalhou aí essas interações elétricas. Mais para frente a gente vai ver que também tem uma lei com o nome desse físico, tá? Então, carga elétrica, propriedade intrínseca da matéria. O próton, ele é uma carga elétrica de sinal positivo, que são constituídas de quarks. O nêutron, ele é uma carga elétrica nula, que é constituído de quarks. E o elétron, ele é o elétron mesmo, carga elétrica negativa, que não é constituído de mais ninguém, ele é somente elétron, tá? Se eu tenho um próton ou um elétron, significa que eu tenho esse valor de quantidade de carga quantificada, que a unidade é expressa em Coulomb, ok? Quando você tem um corpo eletricamente neutro ou um corpo eletricamente eletrizado, até meio eufemismo aí, né? Corpo neutro, um corpo eletrizado. Como é que eu diferencio? Primeiro, para você saber se o corpo ele é eletricamente neutro, eu preciso quantizar esse valor de carga. E essa quantização, né, tem uma fórmula. Quantidade de carga elétrica, que quantização vai ser igual a mais ou menos. Por que o mais ou menos, professora? Porque pode ser mais prótons ou menos prótons, mais elétrons ou menos elétrons. Multiplicado, né, quantidade de carga elétrica igual a mais ou menos N vezes Z, uma multiplicação. O que é o N? N é o número de elétrons, tá? E E, como eu já mostrei anteriormente, E, esse símbolozinho aqui, é a unidade da carga elementar, é o valor elementar que uma carga pode adquirir, ok? Então, percebam que quando eu vou quantizar uma carga, um corpo eletrizado, eu sempre vou quantizar em função desse valor elementar.
sempre vai ser um múltiplo do valor elementar, ok? Bom, como eu disse para vocês, na natureza, qualquer substância, qualquer corpo, ele naturalmente é eletricamente neutro. O que significa ser eletricamente neutro? Significa que ele vai nascer com a mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de elétrons em seu corpo. Naturalmente, né, a tendência das substâncias na natureza é alcançar o equilíbrio. Seja o equilíbrio elétrico ou outro tipo de equilíbrio, sempre a natureza vai buscar isso. Quando eu tenho um corpo eletricamente neutro, ou seja, quando eu tenho prótons iguais aos elétrons, significa que a minha quantidade de carga, a minha quantização ou quantidade de carga elétrica, ela é zero. Por quê? Porque a quantidade de carga elétrica que eu vou usar para essa fórmula é para saber o excesso ou a falta de elétrons, tá? Excesso ou falta de elétrons. Professora, por que não falta o excesso de prótons? Porque os prótons estão no núcleo. Quem está livre andando para lá e para cá, em torno, né, aí, ao longo do átomo, é o elétron. O núcleo, o próton, ele está preso ao núcleo. Então, é muito difícil você tirar um próton do núcleo. Quando você tira um próton do núcleo, você vai causar aí uma explosão atômica de grande escala. Então, para vocês verem como é complicado você tirar um próton do núcleo. Então, qualquer interação, dependendo do corpo, vai fazer com que você tenha elétrons saindo e entrando desse corpo, podemos dizer assim. É mais fácil movimentar um elétron do que um próton, e é por isso que quando vamos quantizar cargas elétricas, a gente fala em relação aos elétrons, excesso de elétrons ou falta de elétrons, porque são eles que se movimentam com mais facilidade, ok? E quando eu tenho um corpo eletrizado positivamente, significa que eu tenho mais prótons do que elétrons. Como assim, professora, mais prótons do que elétrons? Significa que você, aqui, ó, por exemplo, vamos pegar o corpo eletricamente neutro. Tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prótons e tinha 7 elétrons, ok? Aí, o que aconteceu aqui no corpo eletrizado positivamente? Eu ainda tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prótons. A quantidade de prótons continua a mesma. O que mudou? A quantidade de elétrons. Os elétrons saíram. Facilidade. Então, permaneça com o número de prótons, mas os elétrons diminuíram. Por isso que aqui vai causar um desequilíbrio. Eu vou ter mais prótons que elétrons. Mas significa que eu ganhei prótons? Não. Significa que você manteve o número de prótons, mas os elétrons aqui saíram aí desse corpo, ok? E quando eu tenho um corpo eletrizado negativamente? Quando eu tenho um corpo eletrizado negativamente, significa que eu tenho um excesso de elétrons. Aí sim eu posso dizer que eu ganhei. Ganhei elétrons, porque os elétrons é que se movimentam com mais facilidade. Se você tem um corpo eletrizado negativamente, significa que você tem mais elétrons do que prótons nesse corpo, ok? Então, a quantização da carga elétrica, ela vai medir esse excesso ou essa falta de elétrons no corpo. Então, inicialmente, por exemplo, eu posso ter um corpo neutro, só que aí ele passou por um processo de eletrização, ele teve uma interação elétrica. E aí o que aconteceu? Ele ganhou tudo isso aqui de elétrons. 3 vezes 10 é 25 elétrons. Qual vai ser então a quantidade elétrica? Qual vai ser a quantidade de carga elétrica nesse corpo? Pela fórmula da quantização de carga elétrica, já que ele ganhou elétrons, eu posso ver o quanto a mais esse carinha aí tem de elétrons nesse corpo,
e aí, no caso, é a minha quantidade. Quantidade de carga elétrica é igual a mais ou menos N vezes Z. Lembrando que o N, o que vai ser? O número de elétrons, tá? Como eu ganhei elétrons, então o meu sinal vai ser menos, porque aqui, ó, o menos representa elétrons que vão estar nesse corpo. E aí, o que acontece? O número de elétrons é isso aqui, 3 vezes 10 a 25, multiplicado, que é a fórmula, pela carga elementar. Carga elementar, que eu mostrei no outro slide, já tem um valor pré-definido, 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo as continhas, multiplico aqui, ó, 3 vezes 1,6 vai dar 4,8. Repete a potência de base 10. Em uma multiplicação, os expoentes, né, são somados. Então, eu vou somar 25 com menos 19. 25 com mais menos 19 vai resultar no valor positivo igual a 6, né? Lembrando aqui das propriedades da potência, expoentes, né? Uma multiplicação você tem que somar, mas como os sinais são diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, a quantidade de carga elétrica desse corpo vai ser de 4,8 vezes 10 a 6 coulombs. Lembrando que Q é a quantidade de carga elétrica. Carga elétrica, unidade é o C de coulomb, tá? E negativo por quê? Porque aqui, ó, ele está representando que eu tenho elétrons a mais. Ok? Então, ele está carregado negativamente. Para dizer que ele está carregado negativamente, eu preciso colocar esse símbolo menos. Certo, pessoal? Então, as características elétricas da matéria são essas que eu acabei de abordar para vocês. O corpo, ele tem sempre prótons e elétrons. Normalmente, ele é neutro, mas ele pode adquirir elétrons que vai fazer, né, esse desequilíbrio. Ou ele vai ficar positivo, ou ele vai ficar negativo. Para eu saber o excesso ou a falta de elétrons, eu passo pela equação da quantização de carga elétrica, ok? Quando nós temos essas interações elétricas, essas interações elas obedecem a dois princípios fundamentais, que é o princípio da atração e repulsão e o princípio da conservação das cargas elétricas. O que é o princípio da atração e repulsão? O princípio diz que partículas eletrizadas com cargas de sinais iguais se repelem, enquanto as eletrizadas com cargas de sinais opostos se atraem. Isso é um princípio. Isso é um princípio que, quando eu falei logo no início da aula, que próton vai ser atraído com elétron, é justamente com base nesse princípio. E isso daí foi verificado experimentalmente, como a gente viu aí, como eu dei o exemplo logo no início, falando do âmbar, que quando o Tales de Mileto atritou com o tecido, ele viu essa característica de atração. Então, isso é um princípio da eletrostática. E aí, o que se verificou, né, com os estudos mais atuais? Se verificou que, quando tem esses processos de eletrização, eu posso ter duas situações. Ou eu posso ter cargas com o mesmo sinal, né? Positivo com positivo ou negativo com negativo, ou eu posso ter cargas com sinais diferentes, positivo com negativo. Quando isso acontecer, eu tenho aí duas partículas, ou dois objetos, dois átomos, que um está carregado positivamente, o outro está carregado negativamente. Eles vão se atrair, eles vão se aproximar. Agora, se eu tiver dois átomos com sinais iguais, ambos estão carregados negativamente, eles vão se repelir, eles vão se afastar. A mesma coisa vai acontecer com cargas positivas. Se eu tenho uma carga eletrizada positivamente e positivamente também, elas vão se repelir. Cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem.
ok? Esse é o princípio da atração e repulsão. Princípio da conservação das cargas elétricas. O que seria? Aqui é um pouquinho mais específico, porque aqui ele está falando sobre soma algébrica. Uma vez que você sabe o sinal, né, da carga elétrica, você tem um corpo, tá aqui, corpo A, B e C, e você sabe os valores que cada um tem, depois de eletrizado. O que vai acontecer? Se você aproximar esses corpos, pelo princípio da conservação, que aí mexe com a questão do equilíbrio, conservação. O que seria a conservação das cargas? Manter aquele valor de carga, ok? Mas que valor de carga é esse? É para uma carga? Não, é para um conjunto de cargas. Por isso que o princípio da conservação fala o seguinte, que a soma algébrica das cargas elétricas, no plural, existentes em um sistema eletricamente isolado é constante. Como assim, professor, eletricamente isolado? Teu sistema, tu está dentro de uma sala, só tem 3 pessoas. Então, lá é o teu universo. A sala é o teu sistema. Tudo que está lá dentro é tudo que você vai olhar. Quando esse sistema é isolado, significa que ninguém pode sair, ninguém pode entrar. Ok? A mesma coisa vale aqui para as cargas elétricas. Eu tenho 3 cargas, cada uma aqui, ó, com valores diferentes, tá? E se elas estão juntas e trocarem aí, né, interações elétricas, o que vai acontecer? Pelo princípio da conservação das cargas elétricas, eles vão permanecer com o valor total, só que disponibilizado, distribuído de modo diferente. Em outras palavras, inicialmente, eu tinha uma carga que valia -5, outra carga que valia 2 positivo, e uma carga que era nula. Ao estarem juntas, interagiram, estão próximas, estão em contato, estão uma do lado da outra, enfim, estão aqui juntas. O que aconteceu? Uma doou o seu excesso de elétrons, ou a falta de elétrons, para o outro, fazendo com que existisse uma nova distribuição de carga. Então, agora, antes a carga A tinha -5, agora ela tem -2. A carga B tinha +2, agora ela permanece com +2. E a carga C, que tinha 0, agora permanece com -3 de carga. E por que isso aconteceu? Porque, pelo princípio da conservação, eu tenho que manter o valor total no início e no fim. Se eu somar aqui, ó, essa carga, -5 com +2, eu vou ter o valor igual a 3 de soma algébrica. Percebam aqui que eu estou falando de soma, não estou falando de sinal das cargas. Se eu somar o valor numérico -5 com +2, -5 com +2 vai dar o quê? 3 negativo. Então, a soma algébrica da interação no início dessas 3 cargas é -3. Pelo princípio da conservação, tem que se manter o -3. Então, mesmo que após a interação elas tenham valores diferentes de carga, a soma no início vai ser igual à soma no fim. Olha aqui, por exemplo, que era -3. Se eu somar de novo aqui, ó, -2 com +2 é 0. Somado com -3, -3. 0 menos 3, -3. Então, aqui é -3, aqui também é -3. A soma algébrica permaneceu a mesma, por mais que a distribuição aqui das quantidades de carga seja diferente. Pelo princípio da conservação, ela vai ser a mesma, tá? Isso aqui lá para frente é importante a gente compreender para saber das interações que acontecem. Inclusive, isso aqui foi questão de vestibular do Enem desse ano.
Bom, gente, eu vou encerrar por aqui, tá? Por início, por agora, é somente esses conceitos iniciais, tá? Para quem já acessou a plataforma Explicae, também tem lá o professor explicando esses princípios iniciais. Quem quiser aí já se adiantar, vá lá, assista os vídeos. Quem quiser fazer já os exercícios da apostila, que eu ainda vou passar, calma, não precisa se apoquentar. Vou passar como atividade, mas não agora que estamos só nos conceitos, tá bom? Como atividade para casa, vocês vão responder as questões do exercício que eu vou colocar em anexo nesta aula e vai estar lá na plataforma do GRU. Vão fazer a leitura da apostila, que eu também já disponibilizei. Vou disponibilizar de novo aqui para quem quiser nesta aula, da página 677 a 679. Leiam, por favor, é importante. Você não tem um livro didático agora. Então, isso aqui já serve como livro de vocês. Atividade de casa também, fazer um resumo desta aula, ok? E a data para a entrega é até 5 de março, até o final do 5º tempo deste dia, ok? Por hoje é só, pessoal. Então, até a próxima aula e boa diversão nos estudos de vocês. Até mais!